Olá, eu sou o Denilson e hoje eu vou tentar explicar um pouco mais sobre como funciona o planejamento financeiro no Brasil. Para isso, imaginemos uma cidade fictícia, no nosso caso, a UFPlândia, e aqui vai a primeira característica dessas leis. Essas leis valem para todos os entes federativos do Brasil, então apesar do nosso exemplo usar uma cidade, você poderia imaginar um estado ou mesmo a União. Assim temos PPA, Plano Plurianual, LDO, Lei de Diretrizes Orçamentárias e LOA, Lei Orçamentária Anual. A princípio, uma dúvida que pode existir é se, afinal, existe ou não uma relação de submissão entre essas leis. A LOA é de alguma forma submetida à LDO ou mesmo a LDO à PPA, e, na verdade, um dos objetivos da minha apresentação é fazer com que vocês percebam que há sim uma relação, no sentido de que não tem como existir uma LOA sem existir uma LDO e não tem como existir uma LDO sem existir uma PPA. Diferenciando essas leis em si, a gente vê que o período é a primeira diferença básica entre elas. Enquanto o plano plurianual ocorre a cada 4 anos, tanto a LDO quanto o LOA são leis anuais. Sobre as disposições básicas dessas três leis, sobre o que exatamente elas determinam no orçamento, sinteticamente, a PPA fala sobre diretrizes, objetivos e metas para o planejamento financeiro. A LDO estabelece metas e prioridades, enquanto a LOA é a parte mais operacional do orçamento. Ela estima a receita e fixa a despesa. Assim, a PPA age como um planejamento maior que rege um planejamento mais imediato, a LDO, que são bases para o estabelecimento de uma LOA, que funciona como um orçamento em si, versando na prática sobre o que se gasta e o que se arrecada. Assim, a gente pode resumir a PPA como um planejamento a médio prazo, que serve de base para a elaboração de uma LDO, que faz a ligação entre esse plano da PPA mais estratégico e o plano mais operacional relacionado com a LOA, que significa o orçamento em si. Saindo um pouco da teoria, vamos ao exemplo. E para isso, peço que a gente saia um pouco da UFPlândia e imagine um hospital, como no caso o Centro Hospitalar 95. Lembrando que essas três leis são para entes federativos, o que não impede da gente usar um hospital a título de exemplo. No nosso exemplo, a PPA seria como um planejamento de maior prazo, com objetivos como aumentar a ala de oncologia e infectologia do hospital, dobrar o número de leitos até o fim do planejamento ou o número de vagas no estacionamento de usuários. Na nossa LDO, para o ano de 2021, por exemplo, nada mais justo do que estabelecer prioridades como a ampliação dos leitos Covid, a compra de equipamentos de proteção individual e até de sinalizadores. Na nossa LOA constariam tanto os gastos com álcool em gel, kits de intubação e macas, quanto as arrecadações dos repasses do governo. Isso é tudo, pessoal.